Olá, caros companheiros, estamos de volta com os nossos estudos. Uma boa tarde a todos. Estamos fazendo o nosso estudo no período da tarde. Graças a Deus nós estamos tendo uns dias chuvosos e a temperatura, apesar de ainda estar quente, mas tem sido temperada pelo frescor da chuva. Tem chovido com uma certa regularidade agora, graças a Deus. O interessante é a gente observar que tudo acontece no seu devido momento, na sua devida instância, na sua devida hora, não é? Nós às vezes ficamos receosos pela nossa ansiedade, pela nossa instabilidade emocional, né? Nós achamos que às vezes está demorando para chover, né? Não, vem na hora certa. Tudo acontece na hora certa. Bom, nós estaremos estudando, dando prosseguimento à obra de Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais, em parceria com o saudoso Divaldo Pereira Franco. E nesta tarde nós estaremos estudando o tema que intitula-se Medo. Medo. Eu acredito, caríssimos, que pouquíssimas pessoas na sua vida não tiveram medo. Pouquíssimas pessoas, né? E antes de entrarmos, vamos ouvir um pouquinho a melodia para criarmos aquele clima agradável, propício para bons momentos de estudo. Vamos ouvir a melodia. Bem, realmente eu acredito que são poucas pessoas que não sentiram medo, pouquíssimas pessoas, né? E são vários elementos que propiciam o medo, porque o medo não é aquele medo do escuro, medo do monstro, medo do lobisomem. Eu lembro quando era moleque, para que a minha mãe, porque não tinha a metodologia psicológica na época, né? Naquela época era a psicologia da cinta, né? Que dava um resultado excepcional. A psicologia do castigo era excepcional. A psicologia do medo. A psicologia do medo era fenomenal. Minha mãe chegava e falava: olha, se vocês não entrarem, eu vou chamar a Mariona. A Mariona vai pegar vocês tudo. Ixi, né? Entrávamos direto. Era o recurso que os pais tinham para fazer com que a gente obedecesse, né? Uma rapaziada, uma turma de moleque de rua, descalço, pé no chão, entende? Tinha que pôr ordem na casa de uma forma ou de outra. Então, uma metodologia era o medo. Ou saía, entende? Já saía com a cinta na mão. Eu digo isso porque eu tive a felicidade de ter apanhado bastante, né? Bastante, eu diria assim,
pelo menos na semana umas 3 vezes. No na semana, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Não que eu fosse muito desobediente, não, é que era um jovem muito talentoso e gostava de fazer muitas traquinagens. A gente ri, mas a gente lembra a mãe, né? Quanto padecimento, coitada, com a limitação que ela tinha, né? Minha mãe tinha um meu irmão é, paraplégico, né? Um aparelho nas pernas, e era um trabalho bem custoso dela, né? E nós não tínhamos muita consciência, né? Não tinha muita, não tinha, não tinha nenhuma consciência, né? Agora que a gente está tendo acesso a compreender o que é a consciência e como desenvolver a consciência, né? Desenvolvendo o discernimento, desenvolvendo o respeito e assim por diante. Mas há 40 anos atrás, o que nós podíamos oferecer, né? 40 não, 50, 60 anos atrás, né? O que nós podíamos oferecer? Podíamos oferecer absolutamente nada, né? Absolutamente nada. Era só dor de cabeça e ela chega e fala, ó, entra logo para casa, tira a roupa e vai para o banheiro. E vai para o banheiro. Quer dizer, eu já saí, minha casa tinha um corredor, né, virava lá e entrava, né? Aí eu já ia chorando, chorando da entrada de casa até no banheiro, porque sabia que ia apanhar. Entende? E veja bem, essas lembranças não são para mim uma lembrança traumatizante. Não são. São lembranças de carinho, porque era preocupação maternal. Minha mãe se preocupava e cuidava, entende? Cuidava da gente como se devia, né? Muito bem, o medo faz parte da criatura humana. E todo o período da vida nós estaremos manifestando alguns ímpetos de medo, né? E principalmente nos momentos que nós vivemos hoje em dia. Na atualidade, a atualidade gera muito mais possibilidade de medo do que outrora. Porque na minha infância era traquinagens, né? Hoje não tem, hoje a gente não vê crianças brincando na rua, não vê crianças jogando bola na rua, entende? Tem campinho, vai jogar no campinho, tudo bem. Mas na minha época colocava 2 tijolos do lado de cá, 2 tijolos do lado de lá e jogava bola e o golzinho eram os tijolos, entende? Isso todo final de semana tinha no bairro que eu morava, isso em São José do Rio Preto. E tinha uma turminha, aquela turminha que era dedicada, que se encontrava e jogava bola, eu ia... nós não saímos para ir em campinho, porque naquela época havia as turmas, né? Então, a turma da minha rua, a turma da rua de baixo não se misturavam. Isso era interessante. As turmas não se misturavam. E geralmente tinham líderes que eram líderes que faziam questão de desenvolver a sua liderança. E a liderança era sempre desenvolvida com um tapa, um bufete. Não, aqui você não pode, ponto final, não adianta que não podia, né? E nós éramos muito ingênuos, entende? Muito ingênuos na nossa meninice. Não tinha essa coisa de... Eu vejo hoje minha neta, ela está com 14 aninhos, né? 14, vai para 14 anos, né? Já fala de namorado, já fala... Na minha época, com 14 anos, nossa, eu andava descalço, jogando bola e na maior festa. Não tinha essa
esse foco voltado para a, o namoro, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu com 18 anos de idade, no tiro de guerra, eu não lembro de ter tido namorada. Não tive namorada, porque era só esporte, 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 esporte. Eu pratiquei muito esporte. Isso foi para mim uma válvula de escape muito boa, que me tirou de uma série de conflitos que os jovens viviam na época. Uma série de conflitos, né? Conflitos de família. E depois disso, ainda nós tivemos um conjunto musical que aí era música, né? Saía do esporte, saía do período do esporte, entrei no período de música, entende? E fui embora, entende? Aí me casei. Então, foi uma criação muito saudável, entende? Não lembro de ter tido assim, problemas sérios, coisas traumatizantes, que ficou recalcado, de jeito nenhum. Depressão, então, nossa, nem se falava, nem sabia o que era depressão. Depois que surgiram as falas disso, né? A pessoa ficava muito quieta, muito tímida, muito retraída. Isso já era um indício da depressão, né? Mas nós não vivíamos isso. Então, esse lance do medo, o medo na minha época foi um medo assim muito passageiro, mas ele se fez presente, porque esse lance do medo, eu levei ele da infância para minha pré-adulto, do meus, no caso, com 22, meus 30 e poucos anos, aí começaram a surgir alguns medos que nós vamos comentar rapidamente. Voltaremos.